programa Horizonte Debate. Lembranças, saudades, este é o mês de novembro. Assim começa o Dia de Finados. Tudo isso compõe a história de quem já passou por uma perda. A morte nos paralisa e espanta. Talvez seja o maior medo do ser humano, mas também pode ser o sopro para uma vida nova. No programa de hoje, vamos discutir sobre a morte. Como lidar com ela? Você participa de algum grupo de apoio? Já passou por um momento como este? Então não saia daí, ajude a gente. O Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o médico intensivista e infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas, Luiz Wellington Pinto, a psicóloga e life coaching, Carla Couto, e o doutor em teologia, especialista no tema da morte, Padre Renato Alves. E claro, você, como sempre, é nosso convidado. Hoje estamos falando sobre perdas, sobre a morte. Participe conosco, mande um e-mail para nós ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Amanhã, dia de finados, é um dia especial, é um dia de reflexão. Então, eu queria saber a opinião do Padre Renato. Qual que é o norte disso, Padre Renato? O que significa celebrar o dia de finados? Boa noite, Padre Márcio. Bom, se o mundo dedicou esse dia aos mortos, significa que a morte tem um significado fundamental para a nossa existência. Enquanto uma verdade que reside no coração da nossa vida, todos nós somos mortais. Dessa verdade ninguém escapa, ninguém corre, ninguém foge. Ninguém pode se esquivar de que é um mortal. Mas ao mesmo tempo, essa recordação também, e amanhã é importante ir ao cemitério ou elevar o pensamento a quem já faleceu, como forma de dizer que aquele que faleceu permanece fotografado no meu coração. Quando eu vou ao cemitério, acendo uma vela, coloco uma flor, eu estou dizendo que aquela pessoa que já faleceu, ela tem um significado na minha vida. E o amor que eu nutro por ela, a faz viva no meu coração, na minha existência. Por isso que essa dedicação a um dia aos mortos significa que os mortos, eles têm um significado na nossa existência, que a própria morte, ela reside no coração de cada vivente. Agora, não é tão fácil falar isso, como o senhor fala de forma tão bonita, né? Porque a morte é sempre uma perda. Por falar nisso, Carla, o que significa para o ser humano lidar com a perda, em geral? Sim, independente de qual for a perda significa para o ser humano uma frustração. De alguma forma, a vida diz não para essa pessoa. Seja perder um emprego, seja às vezes perder um órgão, um funcionamento de um órgão, seja perder um ente querido, perder um amigo. Agora, eu poderia dizer que a vida é um sistema de perdas? Perdas e ganhos, eu diria. Porque se fizermos uma avaliação, normalmente nas perdas há ganhos também. Agora, como lidar, por exemplo, com a perda? Não é algo fácil. Por exemplo, se eu perco o emprego, eu posso reavê-lo, eu posso conseguir um outro. Se eu perco, por exemplo, a visão de um olho, eu tenho outro. Agora, se eu perco um ente querido, como lidar com isso, Carla? Nada melhor do que enfrentar, encarar o luto, passar pelas fases, o processo de luto, encarar a realidade, não viver às vezes uma negação completa ou às vezes uma revolta completa, mas passar por essas fases. Correto. Nós estamos apenas começando e vamos aprofundar essas questões aí. Doutor Luiz, como que tem sido a experiência do senhor de trabalhar num CTI e lidar com a morte ali todos os dias? Como que é isso? A perda, como a Carla falou, é muito difícil. É difícil para a família, é difícil para os profissionais que trabalham numa unidade de terapia intensiva. E a gente vai amadurecendo com o tempo. Quando a gente começa a trabalhar como médico, quando a gente começa a enfrentar essas dificuldades, quando a gente enfrenta essas perdas, a gente sofre demais. Com o tempo, esse amadurecimento faz com que a gente possa absorver melhor essas perdas. né? Perder um paciente, às vezes que a gente tem uma relação muito grande com elas, é muito difícil. E muitas vezes o médico, eles costumam dizer que
envolvimento dentro do profissional, torna-se um médico muito cético, muito frio. Nem sempre, né? Muitas vezes a gente absorve aquela família, a gente absorve os amigos daquela família e aquela perda é muito difícil para a gente. Uhum. Correto. Eu tive uma experiência, eu era padre jovem, de atender uma pessoa que tinha sido alvejada 3 vezes, né, 3 tiros no peito. E o médico disse, não, é questão de minutos, ele está morrendo. E eu não me conformava com aquilo, porque era muito duro ver alguém saudável, 27 anos, padre, eu tenho 2 filhos, eu não posso morrer. E o médico disse, ele está morrendo. E eu esperei ali no hospital. Questão de 7 minutos, ele tinha morrido. Então, é algo ali no limite, é muito difícil, né? Então, nesse sentido, eu queria ver a opinião do padre Renato. Se a religião nos ajuda a lidar com a perda. Claro, sem dúvida. A religião busca dar uma resposta para a própria perda. Busca responder não com consolos superficiais, mas dar uma resposta mostrando que essa vida, ela não tem o seu ponto final na própria morte, mas que ela continua. Ou seja, o cristianismo, o judaísmo são religiões que creem em uma vida após a morte, o que demonstra que a morte não é o ponto final da existência, não é o sair de cena em definitivo, não é o apagar das luzes em definitivo, mas que a morte é uma vírgula, não é um ponto final, né? Porque depois da morte tem uma vida que continua. Ou seja, na verdade a existência ela é única, dividida em 2 fases, a sua fase terrena, histórica, temporal e a sua fase definitiva. Então, nesse sentido, aliás, tem alguns antropólogos, Malinowski e outros, dizem que a religião surgiu para dar uma resposta ao problema da morte. Uhum. Ou seja, ela surgiu para poder dar uma resposta a esse enigma indecifrável que, do ponto de vista humano, nós não conseguimos. Tem algo que nos escapa. Então, a religião entra nesse patamar para poder dar uma resposta, para poder acender uma luz, pelo menos, né, sobre esse espaço que muitas vezes nós não dominamos. Aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da ressurreição consola, né? Claro. Então, veja bem, do ponto de vista agora cristão, não em geral na religião, do ponto de vista cristão, como que a promessa da ressurreição, de fato, pode nos consolar? Bom, a ressurreição é uma resposta de esperança. Na verdade, a ressurreição é a resposta divina sobre a morte humana, né? A ressurreição significa que essa vida ela não termina com a morte, mas ela se prolonga pela comunhão com Deus, pela busca de uma maior unidade com Deus. A ressurreição é a esperança, né, de que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele vai nos acolher. Uhum. De que Deus não é um pai castrador, punitivo, mas é uma imagem benevolente, acolhedora de Deus. A ressurreição demonstra justamente isso. Esse Deus que me acolhe, que me ampara na eternidade, esse Deus que não me deixa perecer, ficar morto para sempre, mas me acolhe eternamente nos seus braços paternais. E o grande testemunho disso é a própria ressurreição de Jesus. Claro, que é o pressuposto da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Bacana. Carla, veja bem, a dor da perda é uma coisa. Agora, pode acontecer que a dor da perda se torne uma patologia? Qual que é esse limite? Claro que é difícil dizer do ponto de vista humano, né? Nada do ponto de vista humano é assim matematizável. Mas qual que seria essa relação, dor da perda e patologia? Sim, como eu citei rapidamente as fases, né? Normalmente as pessoas passam pela fase do choque, depois da negação, depois da revolta, depois de uma tristeza profunda e, normalmente, depois a aceitação, a adaptação. Normalmente, a patologia é quando se prende mesmo a alguma fase e a pessoa não consegue desapegar-se daquele fato. E é observado no comportamento, seja na escola, se for uma criança, um jovem, nas universidades, no trabalho, no dia a dia. A pessoa muda consideravelmente o ritmo dela, mesmo após um tempo considerável daquela perda. Uhum, tá. Só queria falar alguma coisa, doutor Luiz? Tá certo, então, agora você vai falar de qualquer jeito. Como contar, por exemplo, com o apoio dos familiares no momento da morte? O senhor tem muitos pacientes, de repente um vem a óbito. Como que o senhor dá notícia para os familiares? Como que o senhor conta com a ajuda deles? Olha, isto vai variar de paciente para paciente, de família para família, certo? Existem médicos que têm uma facilidade muito grande de dar notícia para a família. Eu tenho uma certa facilidade, mas tenho um sofrimento muito grande ao dar. Por quê? Quando o paciente tem uma morte súbita, por um processo qualquer, e todas as vezes que eu estou no CTI,
eu vou dizer para as famílias o seguinte: o paciente está bem, está estável, mas se está no CTI, é um paciente potencialmente grave. Por quê? Porque já aconteceu momentos em que o paciente vem a falecer por um processo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, uma coisa assim aguda, que a gente não espera e que a família acabou de sair dali e a gente tem que ligar para dar notícia. Tá. Sempre muito difícil. Tá certo, é difícil, né? Tá bom. Então eu volto a essa questão no próximo bloco, que tem que chamar o intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo é manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelo telefone 3209-0115, pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre como lidar com a perda. Já passou por uma grande perda? Já superou? Então participe conosco, conte sua história. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Dr. Luiz, o senhor falava sobre dar a notícia para a família e que o senhor acha que isso é um pouquinho difícil, que o senhor sofre um pouco. Eu acho que é natural, né? Agora, como que os familiares também ajudam o senhor nisso aí? Bom, existem famílias que já estão preparadas para a perda do paciente, estão preparadas para a morte. Então, essas famílias nos ajudam muito, sabe? Agora, existem também familiares que não têm essa preparação para a perda. Então, às vezes é muito difícil, eles acreditam, a gente às vezes dá a notícia que o paciente é muito grave, que a chance de recuperação é pequena, mas eles não conseguem acreditar nisso. Então, tem essa dificuldade de acreditar na morte. Essas famílias, às vezes, não nos ajudam. Então, a gente conta e é necessário apoio de uma equipe multidisciplinar. Correto. Nesse contexto, o pessoal da psicologia tem nos ajudado muito em vários locais. E às vezes, no momento desse, às vezes a família se aglomera no hospital, na porta do hospital, muito choro, né? E às vezes cria-se uma situação que, ao invés de ajudar, até dificulta um pouco mais, né? Claro que se tem que viver o momento. A Carla falava da importância de vivenciar o luto, mas é preciso também não perder a serenidade, né? Com tudo isso. Tá, eu queria colocar uma questão, Padre Renato. Eu queria ouvir do senhor sobre a perda, do ponto de vista cristão, porque é perdendo que se ganha, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não brotará, não trará frutos. Então, eu queria ouvir do senhor sobre a perda e se é possível se preparar para a morte. Bom, em relação à perda, primeiro é preciso trabalhar bem com as perdas, entre aspas, menores. A perda de um emprego, a perda de um amor, essas perdas, entre aspas, menores. Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com a grande perda que é a morte. Na verdade, a morte rouba as pessoas que nós mais amamos, sequestra as pessoas que pertencem à nossa intimidade, ao nosso coração. Por isso que ela leva essas pessoas embora, depois nós temos que reconstruir as nossas vidas sem essas pessoas. Então, a morte é a grande perda, mas não quer dizer que a morte seja inimiga da vida. Porque a própria vida ela está grávida da própria morte. Nesse sentido, a aceitação da própria condição mortal, ver a morte como uma possibilidade constante da nossa própria vida, ou seja, acolher a morte como algo que está dentro do meu coração, e isso facilita na própria elaboração e na própria aceitação da morte. Uma coisa é aceitar a morte de uma pessoa que está em fase terminal. Acredito que é muito mais tranquila. Outra coisa é aceitar a morte de um adolescente, de um jovem. A elaboração, acredito que seja muito mais complicada. A Carla pode falar com muito mais competência, né? Mas isso é uma coisa, parece que óbvio.
né? Mas a aceitação da própria morte, viver a intensidade de cada momento presente, né? Porque, na verdade, uma reflexão sobre a morte significa a vivência intensa do momento presente. Porque como eu posso morrer a qualquer momento, então eu tenho que viver a intensidade dos meus amores, das minhas relações, da minha vida, daquilo que eu sou. Né? Então, nesse sentido, voltando à minha pergunta, preparar-se para a morte significa viver para o dia de hoje tão somente, como dizia Santa Teresinha. Exato. Né? Ou seja, aproveitar o presente na dimensão da verdade, do bem, do amor, da paz. Bom, eu queria aqui agradecer a participação de Mila Lopes. Ela diz que a temática é sempre interessante do nosso programa. Ok, Mila, grande abraço. Agradecer ao Padre João Ribeiro, mês de novembro é mês da saudade. Grande abraço, Padre João. A Leni Bastos, ela diz assim: eu perdi meu querido esposo, mas como tenho fé, aceitei a vontade de Deus. Fraterno abraço. E, por fim, a Marileia Chaves. Ela diz: apesar da fé que tenho, sinto as perdas por morte de uma forma muito dolorida. Estou precisando aprender e buscar equilíbrio. Marileia, todos nós somos eternos aprendizes. Grande abraço. O Marcos Teófilo diz o seguinte: a morte para nós, filhos do Ocidente, é sempre dolorosa. Não somos educados para lidar com perdas. Nossa cultura não lida bem com elas. Por mais que doa, a morte deveria ser encarada com mais naturalidade. Penso que deveria ser assunto discutido nas escolas com crianças e adolescentes. Carla, o que é que você pensa disso? Certamente é uma realidade, é uma demanda que existe. Eu percebo que os jovens, as crianças, os próprios pais e professores, como nós professores, eu também sou professora, não fomos educados nesse processo de como encarar a morte. Realmente há essa demanda e há esse vácuo, há esse gap nas escolas. Não se discute, pode se discutir algumas coisas, mas a gente percebe que a equipe de professores não está, infelizmente, muito preparada para lidar com isso. Eu acredito até nas universidades também, em todo meio há uma dificuldade. Aliás, acho que em todo meio. Hoje, quando eu comentei com algumas pessoas na universidade, vamos falar sobre a morte no programa, participa com a gente. Teve gente que falou para mim assim: credo, Padre Márcio, que coisa mais tétrica. Olha, só se vive morrendo. Portanto, eu acredito que, do ponto de vista cristão, só se pode morrer vivendo para a vida eterna. Doutor Luiz queria falar. Não, é justamente o que eu queria comentar a respeito desse problema. Porque as coisas começam na nossa infância, né? Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso errado, você pode morrer. Então, parece que desde criança você já é castigado em relação à morte. Né? A morte é um problema que parece uma coisa de outro mundo. E tem um outro problema que a Carla citou, que é a falta desse trabalho dentro das escolas. O próprio currículo de um curso de medicina não aborda especificamente essa perda. A morte como em si, né, o momento, como eu vou lidar, como eu vou trabalhar com a família, o que eu faço. Nós não aprendemos isso na faculdade. Depois aprende na prática, né? Na escola da vida. Sofrendo, sendo apertado, estando diante dessas dificuldades. Padre Renato, por favor. É interessante essa colocação e até do nosso telespectador, porque nós conversamos sobre tudo, sobre novelas, sobre futebol, sobre carnaval, mas os assuntos que causam um impacto mais existencial, mais profundo, geralmente esses assuntos são removidos. Entre eles o tema da própria morte, né? Geralmente as pessoas já têm uma repulsa, já têm uma negação, já dá um passo atrás quando se trata de temas que têm um impacto existencial, entre eles o tema da morte. Por isso a gente fica como que numa superfície e não aprofunda em temas existenciais que residem dentro de nós. A gente não olha no olho da morte, a gente olha colateralmente. Parece que a morte é o inimigo lá no final do corredor, exatamente, né? Quando na verdade ela está aqui em cada instante vivido. Né? Ok, Marcos Teófilo, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. O Luiz Campos, do bairro Amazonas, ele pergunta ao Padre Renato: Padre Renato, o senhor disse que a morte é uma vírgula e não um ponto final. Por isso, gostaria de saber se, quando eu morrer, vou encontrar com meus pais que já se foram. Bom, uma das questões do ramo da teologia que trata com essa área, que é a escatologia, fala que depois da morte há uma manutenção da nossa identidade. Aquilo que nós somos, isso se mantém
as nossas relações, a nossa dimensão toda, ela se mantém depois da morte. Mas eu não poderia dizer se nós vamos reconhecer os nossos parentes depois da morte, né? Porque esse reconhecimento pressupõe até uma percepção física da outra pessoa, né? E do ponto de vista cristão, do outro lado, não tem uma dimensão fisicista, uma dimensão materialista do pós-morte. Então, o que nós sabemos é que seremos acolhidos na misericórdia e na graça de Deus. Agora, se seremos reconhecidos, isso precisaria de ter um acesso descritivo ao pós-morte, e isso não é possível. Porque sobre o pós-morte nós temos esperanças. Nós não temos certezas absolutas, nós temos esperanças. E a esperança cristã não decepciona jamais, vai dizer São Pedro, né? Claro. Ok, Luiz Campos, muitíssimo obrigado, fraterno abraço. Doutor Luiz, às vezes a família impede que o senhor fale sobre a morte, sobre a possibilidade de uma morte iminente do seu paciente? Não, não proibitivamente. Sei. Né? Às vezes há uma distância, como o padre Renato falou, um medo da perda, um medo da morte, esse vazio, essa distância que pode haver quando se perde um ente querido, muitas vezes eles não acreditam que isso possa ocorrer. Então, eles não dão aquele espaço para que a gente possa citar. Mas, como médico, acreditando na doença, na evolução desse paciente, aonde ele vai chegar, nós temos a obrigação de tocar nesse assunto. Porque sempre, quando se chega a uma perda, é muito difícil. E a Carla pode falar isso. Né? Não é muito fácil perder as coisas. Se perde um emprego, não tem problema, você encontra outro. Se perde ali uma bolsa, um relógio, um namorado, uma esposa, não tem problema, você parte para outros relacionamentos. Mas a perda física é difícil. Correto. Por quê? De certa forma, que eu vou nesse fazer mundo depois? ela é irreparável, né? Sim. Tá certo. O Evaldo Antônio, do Rio Negro, ele comenta: é importante ressaltar que devemos orar pelos que se foram, orar sempre, não apenas no dia de finados. Padre Renato, algum comentário? Claro, isso é uma lembrança sempre, porque a pessoa está sempre dentro de nós. O fato de eu rezar para quem morreu significa que essa pessoa, pelo amor que eu tenho por ela permanece viva no meu coração. Ou seja, o amor que eu tenho por ela me faz transcender a morte, né? Me faz permanecer com ela no meu coração. Isso expressa a comunhão da nossa vida, essa estrutura de interdependência que é a vida humana. Evaldo, muitíssimo obrigado pela participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco, seja pelo e-mail, pelas redes sociais ou pelo telefone. Até daqui a pouco. Este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o médico intensivista e infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas, Luiz Wellington Pinto, a psicóloga e life coaching, Carla Couto, e o doutor em teologia e especialista no tema da morte, Padre Renato Alves. Carla, por favor, como superar a dor da perda? Onde buscar forças para esta superação? Quando eu digo isso, Padre Renato falou da fé, da esperança cristã que não decepciona, mas no dia a dia, como buscar essa superação? Sim, a superação, muitas vezes eu normalmente percebo e acompanho isso. Primeiramente, é o tempo e o silêncio, muitas vezes, de passar por esse processo. O silêncio é um momento e muitas vezes também a fala, a conversa e o desabafo em outros momentos também. Precisamos passar por isso. E, normalmente, se as pessoas estão passando por um processo que está difícil, está muito amargo, sugiro que vá procurar ou ajuda com psicoterapeutas, psicólogos, grupos de ajuda, a própria igreja, os amigos. Vá falar, vá conversar,
porque dessa forma você vai ressignificando, reelaborando este momento que é tão doloroso pelo desconhecido e por aquilo que é irreversível. Agora, é interessante notar que algumas pessoas vivenciam isso de uma forma, eu vou dizer assim, um pouco diferente. Ou seja, elas não choram, parece que está indo tudo bem, um mês depois elas desmontam, né? É o processo da negação. Tá certo. Então é importante para a pessoa, como você dizia, vivenciar o luto, né? Sim. Eu perdi um dos meus avós, eu morava no exterior. Eu não sinto que ele morreu até hoje. Para mim ele está viajando, um dia ele vai voltar. Quer dizer, eu não vivenciei nada da perda, do luto, sinto que ele não está aqui. Mas como não tive a vivência, parece que ele não morreu, né? Padre Renato, por favor, como que, já que você falou da esperança cristã na ressurreição, como que você distingue ressurreição de reencarnação? Claro, não estamos aqui para fazer uma pregação doutrinária. Juízo de doutrinas. Não, em hipótese alguma. Mas essa reflexão para nós ela é importante. Sim, até mesmo porque são duas doutrinas que se chocam frontalmente. E aqui a gente não pode embaralhar as cartas, né? Porque, do ponto de vista cristão, a vida é única, a morte é única, vive-se uma única vez e morre-se uma única vez. E a ressurreição significa a comunhão definitiva com Deus. Ou seja, Deus, na sua paternidade, no seu amor, Ele vai nos acolher. Ou então Ele não é pai. Ele pode ser um carrasco, ou Ele pode ser uma simples ideia. Então, a ressurreição significa que a minha identidade, aquilo que eu sou, a minha biografia, aquilo que eu construí durante a vida, com as minhas relações, tudo isso permanece junto da ressurreição diante de Deus. E a reencarnação significa que depois da morte permanece a alma. E se essa alma teve um histórico de dificuldades, de pecados, essa alma vai reencarnar para poder passar por um processo de purificação. É que entra até uma autoajuda da própria pessoa na sua purificação e, nesse sentido, até a oração, na visão dos espíritas, a oração para os mortos, ajuda também nesse processo de purificação. Então, tem uma visão evolutiva da alma, a fim de que ela vá procurando a sua perfeição e a sua iluminação até encontrar e se desvencilhar de todo um passado de dificuldades, de pecados, de coisas que não foram boas. Então, aqui estão as duas perspectivas. Tá certo. O doutor Luiz está querendo fazer um comentário, por favor. É interessante isso que o padre Renato falou, porque do ponto de vista religioso, a aceitação da morte, a compreensão da morte vem dessa questão. Às vezes, algum familiar, ou algumas famílias que são, por exemplo, de religião tipo espírita, elas têm uma abordagem, uma aceitação, uma compreensão da morte diferente de outras religiões. E sabe por que às vezes isso é diferente? Porque, do ponto de vista psicológico, reencarnar parece que consola mais. Exatamente. Entendeu? Tem um lado psicológico nisso, não é isso, Padre Renato? Sim, por Porque favor. quando fala da possibilidade do retorno, isso é mais aceitável. Por isso que muitas pessoas pensam que o espiritismo é a religião que melhor dá uma resposta sobre o pós-morte. Né? E também a possibilidade de ter um contato com quem morreu, a possibilidade de voltar, isso é mais consolador, isso tranquiliza mais. Por isso que muitas pessoas, até de outras religiões, depois que perdem pessoas, elas recorrem ao espiritismo para poder ter algum tipo de contato, algum tipo de consolo daquele que faleceu. Agora, do ponto de vista antropológico, tem algo muito interessante, que é o seguinte: a cada dia nós ressuscitamos. Por exemplo, se eu perco alguém da minha família, eu tenho que elaborar, eu tenho que ressignificar, eu tenho que ressuscitar. Portanto, ressurreição também faz parte no dia a dia da nossa vida, né? Doutor Luiz, por favor, o senhor dizia que os estudantes de medicina não são muito preparados. Ora, um projeto pedagógico num curso de medicina, ele deveria conter um lado ético, humanista, relacional. Hoje, eles não são preparados para lidar com a morte? Mudou-se muito. Tá. Na minha época, por exemplo, quando eu ainda era estudante, essa abordagem de morte era diferente. A gente não tinha esse contato. Eu vinha a ver ou a ter contatos com o problema morte quando eu comecei a estar no hospital, né? A gente aprende, por exemplo, quando a gente está fazendo o curso de medicina, que algumas disciplinas, a fisiologia, por exemplo, a evolução dos problemas de um paciente.
no problema cardíaco, do problema respiratório, de um problema renal. Se você não abordar, se você não tratar esse doente, onde ele vai chegar? Fatalmente no óbito e na morte. Mas a questão, como trabalhar isso? Como trabalhar essa perda? Como você vai estar diante de uma família ou de um paciente que está para morrer? Nós não temos essa preparação. Ou seja, é um aprendizado também, né? Por mais que ele faça residência no hospital ou no CTI, ele vai aprender também no dia a dia. E acho que não há uma receita pronta, né? Agora, como que deveria ser, assim, na visão do senhor, uma relação ideal? Médico, paciente, família. O que o senhor diria? É outra coisa que tem mudado muito. Antigamente, o médico não chegava e não falava para o paciente, ó, você tem um câncer, você tem que tratar, provavelmente não teremos sucesso. A gente não falava assim. Hoje a gente já tem essa abordagem. Né? Os familiares, o próprio paciente tem direito de saber o que ele sente. Muitas famílias chegam para a gente, às vezes falam, olha, o paciente não sabe que ele tem câncer. Não diga a ele. A gente tem que respeitar. Muitos pacientes chegam para a gente... Agora, se ele perguntar, o médico tem que dizer. Ele tem o direito de saber, porque ele é consciente, ele tem a consciência, então ele não é direcionado por ninguém. Né? Um outro problema, muitas vezes, que a gente tem é quando o paciente está no CTI, o paciente está lá, por exemplo, sedado, está numa fase terminal da doença, não pode responder pelos atos dele. Quem vai responder por isso? É a família. E a pergunta é a seguinte, o que eu vou fazer? Vou investir até onde eu possa ou não? Muitas vezes a família chega para a gente e fala, olha, eu quero que faça tudo, que tente tudo. Outras famílias falam, olha, quero que o paciente passe por os momentos, mas que não sofra. Ele está sofrendo? Muitas vezes essa pergunta nos é feita. Não, ele não está sofrendo porque ele está sedado, porque nós estamos dando uma medicação para dor. Todas essas respostas a gente dá para a família. Mas quando o paciente é um paciente que está sem condição de responder, a família que tem que responder por isso. Ok. Tudo isso que o senhor está colocando é muito interessante, né? E é fruto também de uma caminhada que o senhor tem nesse tipo de trabalho, né? Eu queria passar para a Carla agora. Carla, por que as pessoas têm medo da morte? É o desconhecido. Como o padre Renato falou, né, infelizmente ou felizmente, ninguém nunca voltou para nos contar. Então, como ele disse, é desconhecido. A gente não sabe o que pode ocorrer. E eu percebo muitas pessoas com receio do que a levará à morte, o que levará essa pessoa à morte, que vai ser uma doença, o que vai acontecer em algum momento da vida dela. E o pós, o que será esse depois. E esse receio também das pessoas que eu vou reencontrar, como já foi dito aqui. Então, o medo posso dizer, talvez um dos maiores medos, né? Um dos grandes medos do ser humano é falar em público, e um dos grandes medos também do ser humano é a morte. Agora, Epicuro dizia assim, né? Quando a morte chegar, eu já não estarei mais, então não precisa ter medo. Justamente. Tá certo. Padre Renato, por favor. Quer dizer, no dilema de Epicuro, eu e a morte, nós não nos encontramos. Ou eu ou ela. Ou eu ou ela. É como se fosse um duelo. Ou seja, quem vai sair vencedor? Ou eu ou ela. Mas, muitas vezes, esse temor da morte, às vezes as pessoas não é que elas não temem, às vezes, não a morte, mas o que vem depois da morte. Ou se elas serão julgadas na morte, se elas serão castigadas na morte. Então, isso, muitas vezes, suscita muitas dúvidas. E depois, com a morte, a nossa existência se dissolve, desaparece. Enfim, é o ponto final da nossa existência. Então, isso também nos inquieta. Enfim, a minha existência é única, ela vai desaparecer um dia com a morte. Tá bom, nós voltamos no próximo bloco, continuamos a falar sobre o medo. Perdão, Senhor, idolatria, amar a morte. Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. horizontedebate@tvhorizonte.com.br.
voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre como lidar com a perda, sobretudo com a morte. E aqui temos a participação de Antônio Carlos de Nanuque. Ele pergunta para Carla Couto: como devemos entender, trabalhar que as pessoas que amamos vão partir? Porque uma pessoa querida está sofrendo e ficamos apegados sem querer que elas nos deixem, mesmo debilitadas. O sofrimento, está aí o sofrimento instalado. Ter que conviver com a ausência, com a não presença daquela pessoa amada, traz um sofrimento, ou a expectativa de que isso vai acontecer, traz um sofrimento muito grande. E neste momento, normalmente o que é sugerido é que a pessoa encare aquele momento, agradeça aqueles anos de vida que aquela pessoa esteve com ela e trabalhar o desapego. Trabalhar este momento de muita dor, mas que muitas vezes é o melhor para ela. Às vezes é um momento de talvez menos egoísmo e pensar um pouco mais nela. Aliás, você usou uma palavra que é muito interessante. Quanto mais apegados nós somos, mais nós sofremos. Outro dia eu conversava com uma pessoa na universidade. Ela falou assim: mas você está tão bem, deixou de ser diretor e está feliz. Eu falei: claro, nós somos passagem por esse mundo, nossa vida é transitória. Por mais que a razão tente me dizer, é isso, eu quero isso, é esse padrão, é essa referência ética, é esse o salário, olha, tudo isso é fichinha. A única coisa que fica é o bom sentimento vivido com as pessoas, né? Agora, ao falar sobre isso tudo, eu queria fazer o gancho com o medo, né? Você tem medo, Carla? Medo da morte? Honestamente, Sim. Eu não tenho medo da morte. Tá. E do tipo de morte? O tipo de morte, com certeza. Tá. Bom, eu quero repetir a palavra. Padre tem medo da morte? Eu também vou na mesma linha da Carla. Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do tipo de morte. Do sofrimento. E depois também não quer dizer que uma pessoa que estudou a morte esteja blindada da capacidade de morrer ou que a morte é inofensiva para ela. Eu sofro a morte das pessoas queridas, assim como as outras sentem também. Não quer dizer que nós estamos blindados do sofrimento, pela perda, tudo isso. Nós também estamos susceptíveis a tudo isso. Bom, o doutor Luiz está me olhando. O senhor que cuida da saúde, da vida, o senhor tem medo da morte? Olha, Padre Márcio, é uma pergunta difícil, né? Eu tenho que concordar com eles que o tipo de morte é muito difícil, né? Por exemplo, eu costumo às vezes falar com os colegas que muitas vezes, se eu tiver que internar num CTI, que eles evitem ao máximo de fazer aqueles investimentos, por exemplo, ter que colocar catéter para fazer hemodiálise, ficar prolongando a distanásia, prolongando a vida de uma pessoa que está, por exemplo, numa doença terminal, ou que tem um tipo de câncer, ou que tem um acidente vascular que não vai falar mais, que vai ficar em coma. Isso eu acho que eu não queria passar. Muitas vezes, quando você vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, você fica imaginando, e se esse avião cair, como é que eu vou morrer? Né? Agora, uma coisa difícil, e a gente sente esse problema. A Carla de novo, por favor. Essa questão dos medos, seja da morte, do avião, é o si. Mas o si não joga. Tá. O medo nos protege, entendeu? Agora, eu acho que ele não pode se tornar patológico, né? Imagina, eu vou pegar a 381. Tá bom, eu tenho receio, eu cuido, procuro dormir bem na véspera e etc. Mas pode acontecer alguma fatalidade. Mas eu não penso na fatalidade, eu tenho que pensar no positivo, não é verdade? Bom, com relação à morte, eu acho que a gente tem que pensar que a gente vive hoje, para o dia de hoje tão somente. Hoje é Kairos, hoje é bênção, hoje é encontro e hoje eu quero estar bem com Deus e com todo mundo, né? Antônio Carlos, é isso aí, olha, a Carla falou desapego, o Padre Renato tinha falado antes a questão do viver o hoje, aproveitar o hoje com as pessoas que você ama. Obrigado pela participação. Bom, a Geralda, do Planalto, ela diz assim: perdi minha mãe em agosto de 2011 e em fevereiro deste ano minha irmã. Gostaria de entender por que me sinto tão triste 24 horas. Fico péssima, tento mudar o pensamento, mas logo vem a lembrança e sofro novamente. Como superar essa dor, Padre Renato? Como superar essa dor? Primeiro que a dor não tem uma data de validade, né? Não tem um prazo. Isso vai se elaborando, a questão mais no nível psicológico, vai se elaborando, né, se aceitando na relação com os outros, na aceitação da própria condição mortal, né? Mas talvez a Carla poderia falar com mais propriedade, porque aqui está mais uma linha psicológica. Carla, algum comentário?
Eu sugeriria ela trabalhar ou pedir ajuda, mas trabalhar nela mesma. Qual o sentido da sua vida? Retomar algum sentido que provavelmente se perdeu, porque uma rotina com essas duas pessoas tão importantes na vida dela não existe mais. Então, qual o sentido? Trazer essa resposta para ela, o que vai justificar a partir de amanhã, dia 2 de novembro, acordar de manhã cedo. Provavelmente vai ajudá-la muito. Ok. Geralda, que a alegria de tê-las tido não seja menor do que a dor de tê-las perdido. Tá? A dor não pode ser maior. A alegria de tê-las tido tem que superar tudo isso, Geralda. Fraterno abraço. Bom, o Valdinei de Birité, ele diz assim: minha avó estava internada no início dessa semana e eu tive um sonho com ela falando que estava chateada comigo por eu não tê-la visitado. Bom, hoje, quando decidi ir, recebi a notícia que ela faleceu. A teologia explica este contato que minha avó teve comigo pelo sonho? Ou é um contato, ou é um desejo dele? Como que é, Padre Renato? Do ponto de vista cristão, não é possível um contato direto com os mortos. Não é possível ter um contato com quem já morreu, um contato físico, alguém que me diz, alguém que me conta alguma coisa. Do ponto de vista cristão, não é possível ter um contato com quem já faleceu. Isso está muito mais no plano psicológico, né? Talvez pela relação que ele tinha com ela, né? Pela proximidade que ele tinha com ela, isso a torna viva na memória dele. Então, pode ser que isso provocou, né, esse diálogo no nível psicológico com ela, mas assim, um diálogo propriamente com quem já faleceu, um diálogo vis-à-vis, esse diálogo, ele não é possível. Carla, quer fazer algum comentário? Provavelmente o inconsciente mesmo, falando nos sonhos, gritando alguma coisa e provavelmente ele envolvido com essa internação dela pode ter acontecido. Mas é uma questão de crença também. Ok. Valdinei, obrigado pela participação, fraterno abraço. A Ana Inês da Sagrada Família, ela diz: o Dr. Luiz fez parte de 2 momentos difíceis na minha vida. Quando meu irmão estava no CTI e veio a falecer, ele me deu muito apoio de uma forma muito humana. E a segunda vez, quando minha mãe estava também na mesma situação. Quando o vi, logo o abracei. E quando perdi minha mãe, sofri muito. E Dr. Luiz sempre me ajudou, me dando muita força. Um grande abraço para ele. Dr. Luiz, muitíssimo obrigado. Bom, nosso programa está caminhando para o final, mas temos aqui muita coisa ainda. Carla, o que dizer da terapia de grupo? Terapia de grupo é um momento da pessoa se identificar com outras pessoas, perceber que não é só ela no mundo que está passando por aquele sofrimento. É compartilhar, é reelaborar, é conversar, trocar e reconstruir novos sentidos de vida em grupo. Esse momento de identificação grupal é fantástico para um momento como este. Ok, ou seja, todos nós somos mortais, se perdemos, podemos partilhar e nos ajudamos mutuamente, né? Padre Renato, como educar para a morte? Vamos morrer. Como incorporar isso no nosso dia a dia para superar algo, talvez, da cultura ocidental, né? Negamos a morte. Bom, na verdade, aprender a viver é aprender a morrer. Né? A morte e a vida não são inimigas. Né? Não há um duelo entre as duas realidades. Né? Porque a morte reside no coração da nossa própria vida. Por mais que a cultura ocidental, com seus vários recursos, queiram negar a morte através do culto ao corpo, das academias, das cirurgias plásticas, da negação do envelhecimento, tudo isso são paliativos que visam negar a existência da própria morte no nosso coração, ou de retardar a própria... Hoje tem a tendência... Logo agora que eu estava pensando em fazer implante capilar. Né? Ou até mesmo de negar, né, essa verdade mais profunda no nosso coração. Mas é viver a intensidade do momento presente, recordando que aprender a viver é aprender a morrer, e aprender a morrer é aprender a viver. As duas realidades não são oponentes, mas elas se entrelaçam. Né? Ou seja, é eu aceitar a minha condição mortal, porque muitas vezes nós pensamos que mortal é o outro, só os outros que morrem, nós não iremos morrer. Isso muitas vezes está no nosso inconsciente. Ou seja, conseguimos falar da morte quando falamos da morte de outros, morte de entes queridos de outras pessoas. Mas quando isso nos afeta, faz parte da minha vida, é difícil, né? Claro, claro. Porque, afinal de contas, pensamos que nós não somos mortais. Mas, na verdade, a morte significa que a vida tem um prazo, um limite, um confim e uma delimitação. Que por isso, daí a necessidade de aproveitar bem cada dia, né? Viver intensamente. Tá certo. Dá tempo ainda, doutor Luiz. Eu queria ouvi-lo sobre uma questiúncula. Ou seja, como que o senhor lida com pacientes terminais?
quais são os cuidados que o senhor tem nessa experiência humana que a vida lhe proporciona? Bom, os cuidados que a gente tem com o paciente terminal, a primeira coisa que a gente tem que observar é o respeito e o direito do paciente. O direito à vida, o direito à morte, o momento certo de morrer. Bom, dentro disso, nós temos um questionamento, que é o questionamento da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, né? Nós não temos essa condição, pelo menos do ponto de vista jurídico, de interferir na vida de uma pessoa do ponto da eutanásia. Coisas que ocorrem em países de primeiro mundo, por exemplo. Então, na verdade, a perspectiva ética do senhor é justamente aquela do cuidado essencial, necessário, e respeitando também o desejo do paciente, o desejo da família. Tá? Nosso programa terminou. Queria agradecer do fundo do coração ao padre Renato, a Carla, ao doutor Luiz. Ouvindo vocês falar da morte, dá até vontade de morrer, mas não por hoje. Não por hoje. Antes de encerrar o programa, queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão da gloriosa liberdade dos filhos de Deus e expressão de comunhão da nossa fé cristã. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.